As luzes do quarto estavam suavemente baixas. O som rítmico das máquinas de monitoramento e o leve zumbido do ar-condicionado preenchiam o silêncio como uma melodia distante. Park Eun-bin, ainda pálida e exausta, respirava com calma, os olhos semicerrados, enquanto Roon, sentado ao seu lado, segurava sua mão com firmeza. Do lado de fora, o corredor estava cheio de jornalistas esperando alguma declaração, qualquer pista sobre o casal mais enigmático do entretenimento coreano. Nenhum deles sabia que, por trás daquelas portas, algo muito maior estava acontecendo. A madrugada havia sido longa. O parto, difícil. Mas agora, finalmente, o choro do bebê ecoava como uma nota pura e perfeita no meio da escuridão. Roon inclinou-se para a frente, emocionado, quando o pequeno corpo envolto em panos brancos foi colocado nos braços de Eun-bin. Por um instante, tudo parou. As luzes, o som, o tempo. Ela olhou para o filho e, com lágrimas nos olhos, murmurou algo que só ele poderia ouvir: "Você é o começo de tudo." Desde o início da gravidez, Eun-bin havia optado por manter tudo em segredo. Nenhum comunicado, nenhuma aparição pública, nenhuma pista para a imprensa. Para os fãs, ela apenas havia desaparecido, sumido do radar, enquanto Roon continuava trabalhando em silêncio, evitando entrevistas, recusando projetos. Rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que o casal havia se separado, outros afirmavam que Eun-bin estava enfrentando uma doença grave. Ninguém imaginava que, durante todo aquele tempo, eles estavam se preparando para o papel mais desafiador de suas vidas, o de pais. Quando a notícia do nascimento finalmente vazou, o país inteiro entrou em frenesi. Park Eun-bin tem um bebê, diziam as manchetes. As redes sociais explodiram em curiosidade, e as fotos tiradas às pressas do hospital tornaram-se virais em minutos. Mas enquanto o público tentava entender o que havia acontecido, Eun-bin e Roon permaneciam em silêncio, protegendo aquele pequeno mundo que haviam construído entre quatro paredes. Para eles, o barulho do mundo lá fora não importava. Importava apenas o som do coraçãozinho batendo no peito da criança, e o calor de duas mãos que se encontravam no meio da madrugada, prometendo não soltar nunca. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e exaustão. Eun-bin mal conseguia dormir. Às vezes, acordava chorando sem saber o porquê. Roon, que sempre fora conhecido pela calma e elegância em público, agora se via perdido entre mamadeiras, fraldas e choros. Mas, de alguma forma, encontrava serenidade em cada gesto pequeno, em segurar o bebê no colo, em preparar o café para Eun-bin antes do amanhecer, em sussurrar que tudo ficaria bem mesmo quando ele próprio não tinha certeza. Ele lavava as mamadeiras, trocava as fraldas, e quando eu chorava sem motivo, ele apenas me abraçava, contaria ela mais tarde, em voz trêmula. Foi aí que entendi o que significa amor real. Do lado de fora, o silêncio do casal apenas alimentava especulações. As emissoras competiam por qualquer detalhe. Havia quem dissesse que Roon planejava deixar a carreira para se dedicar à família. Outros, mais cruéis, insinuavam que o relacionamento não resistiria à pressão. Mas nada disso chegava até eles. O mundo podia ferver em boatos. Dentro daquele quarto, havia apenas paz, lágrimas e amor. Certa noite, enquanto o bebê dormia, Eun-bin olhou para Roon e perguntou: "Você tem medo?" Ele demorou alguns segundos antes de responder. "Sim", disse, quase num sussurro, "mas é um medo bonito, porque significa que agora há algo que eu nunca quero perder." Essas palavras ficaram gravadas na mente dela. Na manhã seguinte, ainda sentindo as dores do parto, Eun-bin pediu uma folha de papel. Escreveu lentamente, com a caligrafia tremida, uma carta que mais tarde se tornaria o ponto de partida de tudo. Era curta, mas carregava um peso enorme. Ela escreveu: "Se um dia formos fortes o bastante,
Quero que nossa felicidade sirva para curar alguém. Que o amor que recebemos possa voltar ao mundo de alguma forma. Enquanto isso, as redes sociais ferviam com teorias. Eles vão anunciar o fim do relacionamento, diziam alguns. Ela está deixando a carreira para sempre, arriscavam outros. Até mesmo os fãs mais fiéis estavam confusos. As agências não confirmavam nem negavam nada. E então, manhã cinzenta de outono, uma nota oficial foi publicada no site da empresa. Chloe e Park Eun-bin farão um pronunciamento público amanhã, às 10 horas. Foi o suficiente para paralisar a Coreia. Tais de notícias criaram transmissões ao vivo. Repórteres acamparam na frente do prédio da emissora. O termo anúncio chocante virou tendência em minutos. Ninguém sabia o que esperar, apenas que algo grande estava prestes a acontecer. Dentro do apartamento, Eun-bin observava as manchetes pela janela. O céu estava coberto de nuvens e o vento soprava frio, mas ela sorria. No sofá, Chloe embalava o bebê com um canto suave, enquanto a televisão, ligada no volume baixo, repetia o mesmo comentário: será o fim ou um novo começo? Naquela noite, o casal quase não dormiu. Havia medo, mas também havia clareza. Eles sabiam o que queriam dizer, principalmente, porque não se tratava de defender reputações nem de silenciar rumores. Era sobre transformar a dor e a alegria em algo que pudesse ir além deles. O bebê, adormecido entre os dois, parecia unir cada fragmento de vida que a fama havia tentado arrancar. Quando o sol nasceu, Eun-bin se levantou devagar. Viu seu reflexo no espelho, olhos cansados, rosto inchado, mas um brilho diferente. Havia força ali. Uma espécie de luz nova. Chloe entrou no quarto, vestindo uma camisa branca simples, e sorriu. Está pronta? Ela assentiu. Primeira vez? Sim. Horas depois, o auditório da emissora estava lotado. Câmeras alinhadas, microfones ajustados, flashes prontos. Repórteres murmuravam entre si, tentando adivinhar o tom do anúncio. Lá fora, fãs seguravam cartazes com mensagens de apoio e flores. O ambiente inteiro parecia suspenso no ar, como se o tempo segurasse a respiração. Quando as portas se abriram, o barulho cessou. Chloe surgiu primeiro, trajando terno preto e expressão serena. Logo atrás, Park Eun-bin apareceu, ainda frágil, mas sorrindo. Caminharam de mãos dadas até o centro do palco. O silêncio era absoluto. Ele olhou para ela, e ela sentiu. Então, diante de centenas de câmeras, Chloe pegou o microfone. Hoje, não estamos aqui para explicar o passado, disse, com a voz firme, mas carregada de emoção. Estamos aqui para construir um futuro. As palavras ecoaram pelo salão como um sussurro sagrado. Ninguém respirou por alguns segundos. O som dos obturadores das câmeras recomeçou, mas agora de forma tímida, quase respeitosa. Era como se todos pressentissem que algo extraordinário estava prestes a ser revelado, algo que iria muito além das manchetes e do espetáculo. Chloe segurou a mão de Eun-bin novamente, e os dois trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Era o olhar de quem havia caminhado pelo caos, sentido o peso do mundo e, ainda assim, escolhido o amor. Naquele instante, sob a luz fria dos refletores, havia apenas dois seres humanos, vulneráveis, cansados, mas inteiramente vivos. Do lado de fora, as redes sociais explodiam em notificações. A imprensa começava a transmitir ao vivo. A nação inteira assistia e, mesmo sem saber, todos estavam prestes a presenciar uma das declarações mais comoventes da história recente do entretenimento coreano. O silêncio parecia eterno. Chloe manteve o microfone nas mãos. Respirou fundo e olhou para o público diante dele, repórteres, câmeras, flashes, todos à espera de uma revelação que mudaria algo. Ao lado dele, Park Eun-bin apertava levemente a mão do marido. Seus olhos, ainda marcados pelo cansaço, brilhavam com uma serenidade nova. E então ele falou: durante os últimos meses, temos um milagre, começou. Um milagre pequeno, frágil e absolutamente transformador. Tornamo-nos pais. Mas, junto com essa alegria, descobrimos um mundo que muitos preferem não ver, o mundo do medo.
da solidão e da dor que tantas mães enfrentam em silêncio. Houve um murmúrio entre os jornalistas. Notícia da gravidez, do parto, da criança, era tudo verdade. A expressão de Rowan não trazia o orgulho exibido que se esperava de uma celebridade. Havia algo mais. Algo profundo. Olhou para Elnibin, e ela assentiu, pegando o microfone com mãos trêmulas. Nos primeiros dias depois do parto, eu me senti perdida, disse, a voz suave, quase quebrada. Chorava sem saber por quê. Eu tinha medo de não ser uma boa mãe, medo de não conseguir continuar. E, no entanto, cada vez que olhava para o nosso filho, entendia que o amor pode ser assustador, porque ele exige coragem. Foi nessa mistura de medo e amor que uma ideia nasceu em nós. Ela fez uma pausa, respirou fundo e olhou diretamente para as câmeras. Queremos transformar o nosso milagre em esperança para outras pessoas. Por isso, hoje, anunciamos a criação da Fundação Airang, em nome do nosso filho, dedicada a apoiar mães jovens, bebês abandonados e famílias que enfrentam dificuldades após o nascimento de uma criança. O silêncio se quebrou com um som que parecia o próprio ar sendo tragado. O público demorou a entender. Alguns jornalistas se entreolharam, surpresos. Outros, com os olhos marejados, simplesmente anotavam em silêncio. Aquela, afinal, era a notícia chocante, não um escândalo, não uma separação, mas um gesto de amor que atravessava qualquer manchete. Rowan sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Acreditamos que cada vida nova merece ser recebida com dignidade. Queremos oferecer abrigo, cuidado, e principalmente escuta para quem se sente sozinha. Sabemos o quanto o silêncio pode machucar. O som de aplausos começou tímido, mas rapidamente cresceu, ecoando pelo auditório. Muitos jornalistas largaram os blocos de notas. Algumas câmeras tremiam, tomadas pela emoção. A transmissão ao vivo explodiu em comentários: eles são incríveis, isso é humanidade pura. O mundo precisa de mais pessoas assim. Enquanto isso, nas redes sociais, hashtags como número milagredeunibin e número esperançaderoon subiam ao topo das tendências mundiais. Milhares de mensagens de apoio se espalhavam, e mulheres do mundo todo compartilhavam suas próprias histórias. Algumas diziam que finalmente se sentiam vistas. Outras simplesmente agradeciam, em silêncio. Em um canto do palco, Rowan observava a Eunibin. Ela falava com ternura, explicando que parte dos lucros futuros de seus projetos seria destinada à fundação, e que ambos planejavam visitar hospitais e centros de acolhimento. Não queremos ser lembrados apenas por nossos papéis, disse ela. Queremos que nosso trabalho e nossa experiência sirvam para curar, mesmo que apenas um coração por vez. Naquela noite, a Coreia assistiu a algo raro, um momento de pureza em meio ao ruído do entretenimento. A imagem de Eunibin segurando o microfone, com lágrimas nos olhos, tornou-se símbolo de coragem. Colunistas escreveram artigos emocionados. Não é apenas uma notícia, escreveu o Seoul Daily, uma lição de humanidade. Dias depois, os primeiros passos da Fundação Airang começaram a ganhar forma. Um pequeno hospital em Busan recebeu o casal. Chegou sem alarde. Lá, encontraram mães muito jovens, algumas sozinhas, outras com bebês prematuros. As câmeras, discretas, registravam apenas o essencial: os olhares, os gestos, o toque. Eunibin ajoelhou-se diante de uma menina de 18 anos que segurava o filho no colo e disse: "Você é forte, mais do que imagina." A menina sorriu em lágrimas. Rowan apenas observava, com o mesmo olhar terno que tivera no dia em que seu filho nasceu. Olhei para aquelas mães, contou Eunibin em uma entrevista posterior. Percebi que todas carregavam o mesmo medo e a mesma coragem que eu. E foi então que entendi: o amor não nos pertence. Ele é algo que se espalha, que encontra caminhos. A notícia sobre a fundação cruzou fronteiras. Programas de televisão internacionais reproduziram o discurso. Revistas falavam sobre o casal que transformou a fama em esperança. Até mesmo críticos, realmente céticos, reconheceram o poder da autenticidade naquele gesto. Devolveram ao público algo que a indústria havia esquecido: a humanidade, escreveu um colunista japonês. Passar das semanas,
A vida do casal começou a se reequilibrar. Ainda havia noites sem sono, fraldas, risadas e lágrimas. Mas agora tudo tinha um propósito maior. Perguntado se voltaria a atuar, Rowan respondeu, sim, mas de uma forma diferente. Escolher histórias que falem sobre o que realmente importa. Jaelnebin, com o bebê no colo, sorriu. Meu maior papel já está aqui. As doações para a Fundação Arirang cresceram de forma inesperada. Artistas, empresários e até fãs anônimos contribuíam. Vídeos mostrando mães sendo acolhidas, crianças recebendo cuidados e famílias reencontrando esperança tornaram-se virais. Em cada um deles, havia uma mensagem simples, escrita no rodapé: o amor nasce onde há coragem. Certa tarde, quase 2 meses depois do anúncio, o casal voltou ao mesmo hospital onde tudo começou. Era uma visita discreta, sem imprensa. Ou entrava pelas janelas, dourando o quarto onde o bebê havia nascido. Rowan segurava o filho, agora mais desperto, enquanto Elnebin olhava ao redor, em silêncio. Parece outro lugar, disse ela. Eis porque agora você também seja outra pessoa, respondeu ele. Ela sorriu. Não, nós somos. Juntos. Na saída, encontraram um grupo de enfermeiras que as cumprimentaram com flores e lágrimas nos olhos. Uma delas, idosa, segurou a mão de Elnebin e disse: vocês lembraram ao mundo que a bondade ainda existe. A atriz ficou sem palavras. Apenas apertou a mão da mulher e respondeu: foi o mundo que nos lembrou primeiro. À noite, de volta ao apartamento, Rowan embalava o bebê enquanto Elnebin o observava em silêncio. Lá fora, as luzes de Seul piscavam como constelações distantes. Você acha que fizemos o suficiente? Perguntou ela, num tom calmo. Ele sorriu. O suficiente não existe quando se fala de amor. Mas acho que estamos tentando. Ela assentiu, aproximou-se e encostou a cabeça no ombro dele. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. O bebê dormia tranquilo. O mundo parecia suspenso em paz. Mais tarde, Elnebin abriu a janela. O vento frio da noite entrou, trazendo o cheiro das flores de inverno. Ela olhou para o horizonte e murmurou: às vezes, as notícias mais chocantes são aquelas que fazem o mundo acreditar novamente na bondade. Rowan ouviu e apenas respondeu: então, que seja essa nossa manchete. No dia seguinte, uma foto percorreu a internet. Park Eun-bin, Rowan e o bebê, sorrindo sob a luz do amanhecer. Comunicado oficial. Nenhum discurso ensaiado, apenas uma legenda simples, publicada no perfil conjunto da Fundação Arirang: o amor não se mede pelo que guardamos, mas pelo que compartilhamos. Obrigado por acreditarem conosco. E assim, o que começou como um segredo guardado entre quatro paredes transformou-se em uma onda de compaixão que atravessou fronteiras. A história de um parto se tornou a história de um renascimento, não apenas de uma família, mas de um ideal. No fim, enquanto as manchetes do mundo seguiam mudando a cada hora, havia algo que permanecia: o eco suave das palavras de Elnebin, gravadas nas memórias de todos que ouviram aquele discurso. A fama é passageira, mas o amor que se multiplica, é o que fica. Se o mundo lembrar de nós, que seja não pelos prêmios, pelo que tentamos construir, um lugar onde toda vida nova seja celebrada. O público chorou, os fãs sorriram. Um breve instante, o mundo inteiro acreditou que a gentileza ainda podia mudar as coisas. E lá estavam eles, Rowan, Bin e o pequeno Arirang, sob a luz suave do amanhecer, prontos para um futuro que, agora, brilhava mais do que